E aí pessoal, tudo bem? A gente está aqui nesse vídeo para a gente continuar nosso estudo sobre Robot Framework, sobre especificamente a library do Built-in. E nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho agora sobre o for, como que a gente usa laço for aqui no Robot, tá? Nos vídeos anteriores a gente viu como que usa o if-else e agora a gente vai usar o for. O for a gente consegue usar junto com o if-else, mas a gente vai ver algumas variações aqui do que a gente consegue fazer apenas com o laço for, tá? Como a gente não está trabalhando especificamente ainda buscando alguma coisa na página web ou para validar algum dado, a gente fazer alguma ação lá e receber, a gente está trabalhando, a gente está então usando só dados numéricos, coisas assim do tipo. Mas tudo que a gente está fazendo aqui para isso, a gente consegue extrapolar para usar no âmbito de uma página web. Então, aconteceu uma ação e você precisa captar um valor que está lá dentro. Você quer contar o que está acontecendo dentro de um seletor CSS ou algo do tipo. Então, isso você consegue extrapolar para esse caso. E a gente vai ver isso depois em outros vídeos, quando a gente começar a trabalhar mesmo com página web. Mas vamos focar agora aqui mais na utilização do laço for, tá? Então, primeira coisa que eu quero falar aqui é qual que é a sintaxe do laço for. Hoje, nessa versão de Robot que a gente tem, mudou bastante a sintaxe do for e mudou para melhor, tá? Porque antigamente ela era totalmente diferente. Você escrevia numa linha só, tinha um monte de pormenores que a gente tinha que fazer para conseguir rodar, era bem estranho, viu, o laço for antigamente. Mas hoje ele fica muito mais parecido com o laço for de uma linguagem C, Java, Python. Basicamente, o que a gente vai ter que fazer? Colocar o for em letra maiúscula e o end também em letra maiúscula para encerrar o laço, tá? E como que a gente faz rodar o laço? A gente tem que colocar a condição aqui dentro. Tem duas condições que tem aqui, que é o in-range e, se eu não me engano, tem uma que é só o in, sem usar o in-range. O in-range geralmente é para número, mas a gente está olhando aqui mais para número, porque os melhores utilizações que eu tive com o laço for foi justamente usando como um contador. Eu quero esperar por tanto tempo tal resultado, e não é simplesmente ficar esperando mudar lá. Eu usei muito isso para fazer teste de API, porque teste de API você precisa fazer um GET, você precisa minuciosamente entrar dentro do JSON que você recebeu e escolher o chave-valor que você quer analisar. E depois que você analisa, isso fica estático, né? Então você tem que pegar e dar outro get para buscar de novo isso lá. Então, as vezes que eu mais usei laço for foi fazendo get, porque eu precisava fazer essa requisição toda vez, esperar um pouquinho e buscar. Porque geralmente quando a gente está falando de Selenium, até para o Playwright, que a gente vai usar para fazer requisição na web mesmo, fazer o clique e tudo mais, a gente tem uma variável que é o wait until alguma coisa. Então a gente consegue já ficar esperando lá para acontecer, para a variável mudar, tá? Então aí nesse caso aqui, nesse primeiro caso, a gente tem o for comum, onde eu vou esperar 5 segundos e eu vou logar o que está acontecendo, tá? Então, se a gente executar esse teste, deixa eu comentar essa linha, esses dois testes aqui. Vamos salvar e vamos executar. Beleza, ele está logando aqui embaixo. 1, 2, 3 e 4. Ele logou o 0 aqui também, tá? O contador começa no 0. Então ele rodou 5 iterações, começando do 0, então terminando no 4, tá beleza? E ele vai fazendo o log disso aqui. Então pensa que você fez uma requisição GET, você pegou a chave-valor que você quer e você quer que quando o valor mudar e acontecer alguma coisa,
você saia desse for e vá tratar esse dado, ou vai passar o teste, ou algo do tipo. Ou, por exemplo, quando acontecer isso, você entra num if que vai mudar uma variável de estado e vai passar o teste com alguma outra coisa, entendeu? Tem bastante coisa que dá para fazer. Então, se a gente estiver pensando nesses casos, esse for desse jeito não é o suficiente pra gente. A gente precisa deste caso aqui, ó, que é o for loop if. É o exit if. Opa, aqui agora, pronto. Então, olha só a diferença disso aqui. Eu coloquei um range de 60 segundos. Vamos comentar isso daqui, para não rodar isso aqui também. De um contador de 60, né? O que está falando que é 60 segundos é porque eu coloquei um sleep de 1 segundo. Então, por conta disso. Aí o que ele está fazendo? Ele está logando no console o valor. E se esse valor for igual a 3, ele vai pegar e vai sair do for. Entendeu? E ele vai logar aqui o valor que ele tinha quando ele saiu. Então vamos testar este daqui e depois vamos tentar fazer algumas modificações. Ó, 0, 1, 2. Na hora que deu 3, ele saiu. Porque ele não queria a terceira interação. Ele queria o i igual a 3, tá? Ele pegou e saiu. Aí, o que pode acontecer, né? É porque você está esperando aqui, não vai ser o i. Vai ser por exemplo, uma outra variável do que você buscou do seu get lá, né? Do que você buscou da sua resposta da sua API. E o que você consegue fazer aqui, por exemplo, é isso aqui, ó. A gente consegue jogar um if aqui dentro. Vamos jogar um if aqui dentro. Vai fazer o seguinte, ó. If... i igual a 3... desse jeito, que eu não... porque não pode ser vazio, tá, beleza. A gente pode fazer uma variável w evaluate. Será que eu consigo usar o evaluate aqui? Evaluate y mais w cheia y mais y, vou colocar y não, tô falando a variável errada, i, então a gente vai ter um w que vale a gente vai ter um que vale 6, né? Então vamos dar w aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir passar isso aqui, se não vai dar algum problema de conversão, tá? Ó, 1, 2, 3. Deu certo, olha só que legal. Quando ele entrou aqui igual a 3, ele conseguiu fazer o evaluate, ele serve para você fazer conta, tá? Ele vai em Python e faz alguma expressão que você quer fazer. Ele entendeu que isso aqui era um número, e ele fez essa conta, que deu 6. Aí como ele saiu aqui depois, né, ele pegou e printou aqui para mim, no mais 6. Então pensa que você está esperando alguma outra variável acontecer, e quando ela acontecer você vai tratar ela e depois você vai sair do loop. Ou você pode sair do loop e depois tratar ela também. Depende muito do contexto do seu teste. Mas o interessante a gente ver aqui que a gente conseguiu sair do teste, do loop, quando bateu igual a 3, eu não tive que esperar os 60 aqui, tá? E vamos para o outro caso aqui. Vamos ver o que a gente tem nesse outro caso. Tá, não, beleza. Esse outro caso aqui é só para sempre sair, esse é o exit for loop. Ele sempre vai sair do loop. Então, na hora que chegou nele, ele vai sair do loop. Então vamos ver aqui, ó. Saiu do loop. Ele entrou no 0 e já saiu. Então, a gente pode, por exemplo, se a gente não quiser trabalhar nesse condicional aqui do loop if, a gente pode, tipo, sei lá, ter um if else, e se entrar em alguma condição do if else para alguma outra coisa que está querendo tratar, aí você põe isso aqui no final do if else, ele vai pegar e vai dar um exit no loop.
É o caso que eu consigo pensar assim de cara que daria pra usar, que ia ser tranquilo, viu? Mas assim, se a gente pegar e vir aqui na documentação e pesquisar looping, a gente também tem os continue for loop. Ele faz basicamente a mesma coisa, ele vai mandar continuar no loop. Não sei se ele. Agora eu tô na dúvida se esse aqui ele pega e já dá um bypass e já vai pra próxima interação na hora que chega aí, entendeu? Mas vocês podem pegar e testar aí. Nos testes que eu fazia, com que eu usava o for, eu achava mais comum usar o Egypt for loop. Mas também a gente tem um continue aí, se alguém achar interessante usar em algum teste. E de fora é isso. Então, se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!